Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 45, que diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre a cura de um leproso. O leproso que chega perto de Jesus, cai de joelhos e faz uma súplica, dizendo: Se queres, tens o poder de curar-me. Duas coisas queria ressaltar no Evangelho de hoje. Primeiro, a atitude do leproso. O leproso, para mim, era uma das pessoas mais infelizes do mundo, porque possuía uma doença, havia contraído uma doença que não tinha cura na época, doença esta que o levava a ser excluído da comunidade, da sociedade. A lepra, por ser uma doença contagiosa, o leproso era lei, ser afastado da convivência da comunidade, era excluído. Tinha que viver em lugares desertos, sozinho, sem ninguém, por conta do contágio da doença. Então era obrigado a viver separado de todo mundo, sem o convívio das pessoas. Isso era muito triste. Isso tornava um leproso muito infeliz. Mas veja, a atitude de um homem infeliz, mesmo infeliz, e aqui, meu povo, isso faz toda a diferença. Porque se pela enfermidade aquele homem era infeliz, pela fé, ele chega à felicidade. Por quê? Aquele leproso, com certeza, ele ouviu falar de Jesus. Não foi do nada que ele se aproximou de Jesus. Não foi do nada que ele quebrou até o protocolo, porque o leproso não podia se aproximar de ninguém. E diz o Evangelho que o leproso chegou perto de Jesus. Não podia fazer isso, ele fez, ele foi além, quebrou o protocolo, mas ele foi movido por uma fé que veio de onde? Isso nos faz lembrar as palavras de São Paulo na carta aos Romanos, quando São Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Com certeza, aquele leproso tinha ouvido falar de Jesus, e por isso vai ao seu encontro, se aproxima de Jesus, e diz o Evangelho que ele cai de joelhos, se prostra diante de Jesus e faz uma súplica a Jesus, dizendo: Se queres, tens o poder de curar-me. Veja que aquele leproso se tornou um homem de fé. Ele disse: Se queres. Mas a súplica dele vem acompanhada de uma afirmação. O leproso diz: Tens o poder de curar-me. Tens o poder de curar-me.
Olha como ele acreditava, como ele era convicto sobre o poder que Jesus tinha. Era um ponto que eu queria ressaltar. Mas o outro ponto é a compaixão de Jesus. Jesus não resiste, meu povo. Jesus não resiste quando vê alguém que sofre, alguém que não está bem, alguém que está infeliz, mas mesmo assim crê e espera nele. Jesus não resiste a isso. Ele se enche de compaixão. Foi o que disse o Evangelho. Jesus cheio de compaixão. E Jesus também quebrou o protocolo, hein? Por quê? Porque ninguém poderia tocar no leproso. E diz o Evangelho, Jesus estendeu a mão, tocou nele, e disse, eu quero, fica purificado. Por que Jesus toca? Na verdade, esse tocar de Jesus é de fato o cumprimento daquilo que o leproso acreditava, porque o leproso falou para Jesus, tu tens o poder. E de fato Jesus tinha o poder. Jesus que toca e não é contaminado pela lepra, ele tem o poder. Mas Jesus, ele é movido de compaixão, meu povo. Jesus é movido de uma compaixão. Jesus que vê as nossas dores, sente conosco o nosso sofrimento, a nossa infelicidade. Ele se aproxima, estende a mão, toca e cura. Cheio de compaixão, ele diz, eu quero. Qual é a situação que tem te feito uma pessoa infeliz? Eu convido você a fazer a mesma experiência do leproso. Se aproxime de Jesus. Vá para diante dele. Se prostre diante dele. E diga, Senhor, tu tens o poder. Tu tens o poder de mudar essa situação. Vem em meu auxílio. Tende compaixão de mim, Senhor. E o Senhor ouvirá a sua oração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.